Sabem, uma cerimônia, um evento qualquer, seja de aniversário, casamento, inauguração de algum salão, de um templo, de uma catedral, ou de um órgão público, do espaço de funcionamento de alguma coisa de interesse popular, quando as pessoas aparecem, comparecem, e isto representa a sua ideologia, a sua visão de vida, o seu psiquismo, os valores que conduzem as pessoas. Aquelas que dão um ar de bajulação, as principais figuras presentes, donas do evento, ou aquelas que possam apresentar vantagens, apresentar alguma coisa que falte e que seja do interesse, como um emprego, como uma apresentação para outra grande figura, como marcação de um encontro com outra personalidade, enfim, o modo como as pessoas se apresentam num determinado evento social representa simbolicamente o que as pessoas são, a sua ideologia, a sua visão de vida, a sua postura no mundo, a sua dinâmica existencial nas relações com os outros, com a sociedade, com o país, com o mundo. Isso é muito claro no Evangelho desse domingo, o último de agosto, 31, que é o de São Lucas, no capítulo 14, versículo 1, depois do versículo 7 ao versículo 14. Leiam aí, por favor. Comecem a construir a reflexão a partir de vocês mesmos, porque nós voltaremos logo após a vinheta para a reflexão e análise aplicativa desse texto em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, vocês viram aí que era um determinado sábado, nesta marcha, nesta caminhada que Jesus fazia do interior da Palestina até o confronto final em Jerusalém, quando ele recebe o convite de uma figura importante, de um líder dos fariseus, um chefe desta organização composta por estudiosos dos textos sagrados, os teólogos da Academia de Jerusalém, e também por alguns sacerdotes, incluindo algumas pessoas mais simples, mas todas com estes objetivos. Nesta festa, dois tipos de banquetes, dois tipos de pessoas se demonstraram aqui. Um tipo é daqueles que querem os primeiros lugares, mais próximo possível do dono da festa, de quem as convidou, de quem pode lhes oferecer alguma coisa. Como, por exemplo, um emprego, como, por exemplo, a indicação para alguém, como, por exemplo, até um simples reconhecimento de que a pessoa chegou, deu o seu nome e se apresentou como uma pessoa também se autossignificando como importante. Jesus, que estava na festa, convidado por um fariseu, e não se negou a comparecer a um evento, ao almoço oferecido por esse representante do legalismo, pelo representante da compreensão dominante da lei, lá estava ele, para ser observado. Na verdade, ele foi convidado para ser observado pelos fariseus, pelos sacerdotes, por aqueles que queriam flagrá-lo em alguma quebra da lei, em alguma quebra
de todo este arcabouço da dominação. Ele que ali comparecera numa festa feita a mando desse chefão, que certamente contou com muita gente trabalhando para que a festa acontecesse, mas eles desconheciam a lei deles mesmos quando se referia a eles, né, de que no sábado é proibido a todos os escravos, a todos os trabalhadores e trabalhadoras, aos animais, a todos trabalharem, porque é dia de descanso. Jesus observou, como era observado, ele observou tudo. Aproveitou o contexto, ele que era mestre, ele que era um ensinador por excelência, um educador, um professor, ainda mais incentivado pela redação de São Lucas. Jesus não perdeu a oportunidade de ensinar. E ele ensinou duas coisas fundamentais. A primeira, dando um conselho para o fariseu, chefe desse grupo e do evento, que quando convidassem as pessoas, não convidassem os seus parentes, os seus vizinhos, os ricos, porque esses sentiriam na obrigação também de recompensá-lo pelo convite, convidando-o também para ir a alguma festa organizada por eles, nem que fosse só fingimento, ainda que fosse etiqueta social, retribuição superficial, sem conteúdo, mas sentiriam na obrigação de retribuir. Jesus disse: convida os pobres, os coxos, os doentes e os cegos. Convida estes, porque eles não têm como te retribuir. Tu não deves esperar nada deles, não haverá disputa. Ora, o que é que temos aí? Temos aí dois modelos de banquetes. Um é o banquete dos crápulas. Ora, crápula não é palavrão. Crápula não é ofensa. É uma definição de caráter. Caráter racionalista, que pode ser interesseiro. O caráter daqueles que utilizam as relações sociais para tirar proveito, para tirar vantagens, para incentivar a divisão, incentivar a concorrência, incentivar a disputa, dividir a sociedade. Esses são os crápulas. Então, há o banquete dos crápulas. Este banquete dos crápulas é sempre giratório em torno de interesses absolutamente perversos, egoístas, centrados nos interesses individuais da casta dominante. E Jesus logo viu isso. Logo percebeu este mau cheiro dos crápulas. Esse mau cheiro de um banquete que serve não somente pratos de comidas gostosas, mas a podridão do que estes crápulas representam, do que esta sociedade cástica, essa sociedade de castas, essa sociedade farisaica, esta sociedade dominante significa. O banquete também é assim, tanto quanto é a sociedade deles. Então, por isso Jesus avisou, pediu, não sirvam para os amigos, para os vizinhos, para os parentes, para os ricos. Porque os banquetes são só para esses, né? Para aqueles que são ciumentos, para aqueles que são invejosos, para aqueles que são egoístas, para aqueles que só querem para si. Esse não é o banquete de Jesus. Esse é mais parecido com o banquete de Herodes, dos assassinos, dos que traem, dos que decapitam João o Batista, que eliminam os profetas, que observam não com observação filosófica,
para descobrir a realidade, descobrir a verdade, descobrir o funcionamento das coisas, descobrir o estar no mundo, mas é observar dedo durista, calunioso, injurioso, de quem se encontra sempre à espreita para trair o Messias, trair Jesus. Desses banquetes, a sociedade capitalista, por exemplo, está farta. Muitos banquetes assim, nesse estilo. Muitos banquetes dos puxa-sacos. Muitos banquetes dos bajuladores. Muitos banquetes que reúnem os mais miseráveis ricaços exploradores do povo e dos miseráveis. Aqueles que geram miséria, pobreza e abandono nos preferidos de Jesus. No Brasil, nós vivemos muitos banquetes desses, no mundo também. Há pouco tempo, o presidente da Câmara dos Deputados aqui no Brasil, Câmara Federal, ajudou a aprovar uma lei que prejudicava o povo, prejudicava os trabalhadores e trabalhadoras, prejudicava os interesses populares e depois voltou para o seu estado, sua cidade, para beber uísque na boca da garrafa e assim como que debochar do povo brasileiro. Lhe custou caro isso. Provavelmente a sua reeleição no ano que vem para voltar à Câmara dos Deputados. Porque ele é o típico integrante deste banquete da morte, esse banquete da exclusão, esse banquete da marginalização, esse banquete mal cheiroso porque é apodrecido. No mundo em que, por exemplo, uma grande potência mundial, me refiro aqui aos Estados Unidos, encosta os seus navios nucleares às margens e nos portos, ou até muito próximos das cidades, das capitais, dos países latino-americanos, como pressão, como ameaça, representando a guerra poderosa dos ricaços que fazem seus banquetes de morte para indicar quem deve ser morto, indicar quem deve ser eliminado, indicar quem deve ser roubado. Precisamos mostrar que esse banquete existe e não só se realizou no tempo de Jesus. Ele é um modelo de vida, ele é um modelo de ideologia, ele é um modelo de ação. Quando olhamos ali mais adiante no Oriente Médio, o que Israel faz, Israel sionista, o Israel socio-nazista, contra o povo palestino, tirando-lhe o pão, lhe tirando, pior do que isso, a vida, e eliminando o futuro, matando as crianças, os jovens, os adolescentes, as mães, as mulheres, também médicos, padres, rabinos, que não concordam com isso, sheiks islâmicos, trabalhadores e trabalhadoras, jornalistas, como aconteceu com 5 assassinados nessa semana. Vê-se que os banquetes da morte existem, muito próximos do que compreendeu Jesus no seu tempo, enquanto almoçava na casa desse fariseu. Mas felizmente não existe só o banquete mal cheiroso, apodrecido e apodrecedor. Existe também o banquete messiânico, aquele indicado por Jesus. E os convivas, os convidados são outros. São exatamente as vítimas desse primeiro banquete. É o banquete que inclui o coxo, que inclui o cego, que inclui os doentes, que inclui os excluídos pelo primeiro banquete e os seus banqueteiros. Este banquete é também um modelo, é um outro modelo, é um modelo contraditório ao primeiro, é um modelo diverso, é um modelo caminho, é um modelo de outro tipo de ideologia, que deveria ser o que nos alimentaria, deveria nos alimentar sempre. Não é somente um banquete com comida, com bebidas, com festejos. Esse modelo é um sistema de relacionamento, é um paradigma valoroso de comunhão entre as pessoas em busca de justiça, como nós vimos no domingo passado.
Este modelo deveria ser o frequentado, o que se torna paradigma, o que se torna orientação, o que se torna força determinante do caráter, força determinante das relações, força determinante da compaixão, força determinante para a luta de cristãos e cristãs, isto é, de discípulos e discípulas fiéis de Jesus. Este deveria ser, como modelo, este banquete para orientar e construir novas relações. Estamos diante de dois banquetes o momento todo. Infelizmente, a partir do século II, como eu venho indicando aqui nas reflexões, o segundo da nossa era, o banquete este condenado por Jesus, o banquete dos farsantes, dos calhordas, dos crápulas, dos fariseus, dos Herodes, dos assassinos. Esse banquete tem crescido e contado com muita gente que se diz seguidora de Jesus e que diz amém, aleluia, glória a Deus nos templos e ignora que o seu banquete deveria ser outro, que o seu banquete deveria ser aquele que, ao seguir Jesus, abre as portas e escancara as mesas para os coxos, para os pobres, para os abandonados, para os excluídos. Este é o modelo, mas um modelo não só para fazer festas, não somente para estender banquetes, para servir comida farta, doces, guloseimas que satisfazem, mas com o compartilhamento de tudo que há de bom na vida, de tudo que há de bom no trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras, tudo que há de bom dos frutos daquilo que tiramos da terra, deveria ser compartilhado com todas e com todos. Então é chegado o momento de avançarmos mais na busca deste banquete. Busca enquanto se ajuda a construir esse banquete como discípulos e discípulas de Jesus. Ajuda no sentido de que nos entreguemos a uma luta hoje por um novo modelo mundial de relações. Um novo modelo nacional brasileiro de relações que não permita mais espaço para os fariseus, para os que observam a tragédia dos que são prejudicados pelo primeiro banquete, mas um banquete que seja um novo tipo de relacionamento profundamente compassivo, amoroso, generoso, fraterno, nos fazendo irmãos e irmãs de fato e de verdade, e não inimigos competitivos que a todo momento passam trancas no irmão e na irmã para que caiam e ao se espatifarem sobre o solo, deixem os seus mínimos bens para os frequentadores do primeiro banquete. Seja este banquete, meu irmão, minha irmã, o teu modelo de vida. Seja este banquete o dominante dos teus valores e dos meus também. Seja esse banquete o que determine a nossa fidelidade a Jesus. Custe o que custar, mesmo que isso implique na cruz. Como Jesus sabia que seria o caso dele. E quando Lucas escreveu, isso já tinha acontecido. E Jesus não fugiu da cruz, não fugiu da sua missão messiânica de criar esse banquete absolutamente fraterno. Deus, pois, te abençoe, meu irmão, minha irmã. Deus, pois, te traga para esse banquete, mas leve esse banquete para dentro de ti. E ele faça parte do teu ser, orientando, determinando, apontando como tu deves viver como discípulo e discípula de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.